Olá, amados, a paz esteja convosco. Sejam bem-vindos para a terceira aula da Escola Bíblica da Família. A metodologia você já conhece, ela está aí na telinha. O entendendo pouco, o caminhando pela palavra, o aplicando em nossas vidas e o exercendo a fé. Nós vamos estudar hoje Filipenses do capítulo 1, do 12 até o 18. No entendendo pouco, nós vamos observar o que vai ser estudado hoje. A gente vai estudar sobre o impacto da situação a qual o apóstolo Paulo estava e o reflexo na pregação do Evangelho. Veremos também sobre as diferentes motivações que os pregadores do Evangelho possuíam à época. Para estudo, amados, os versos se configuram da seguinte forma. Os versos 12 e 13 falam sobre a situação de Paulo e o progresso do Evangelho. O verso 14, sobre a ousadia na palavra. Os versos 15 e 17, a pregação do Evangelho. E o verso 18, a atitude movida pela graça. Antes de iniciar o caminhando pela palavra, vamos retomar um costume que nós tínhamos, que é de fazer a leitura do trecho completo, que diz, Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vaidade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aleluia. Boa palavra. O apóstolo Paulo, após a sua oração, na aula seguinte, a qual nós estudamos, ele inicia, de fato, a sua carta. E no caminhando pela palavra, no primeiro slide, na primeira apresentação, nos versos 12 e 13, que nós vamos abordar a situação de Paulo e o progresso do Evangelho. No verso 12, ele diz, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, dar ciência, explanar, para que vocês tenham conhecimento, de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Então, Paulo, ele traz à memória os infortúnios e dificuldades enfrentadas. Ora, Paulo estava em Roma, ele estava preso, e ele escreve aos irmãos de Filipos, conforme falamos nas outras duas aulas. E quantas dificuldades o apóstolo Paulo passou? Ele apanhou, ele foi caluniado, ele foi colocado para fora com violência da cidade, dado como morto. Ele sofreu naufrágio, ele foi picado por cobra, ele apanhou, né?
E quando ele fala para a gente que as coisas que aconteceram a ele está sendo, se nós observarmos, ele está sendo muito simples. Ele está simplificando as suas dores, as suas dificuldades. Ele poderia muito bem, para dar mais crédito e também para valorizar a sua personalidade, a sua vivência, ele poderia elencar todas as dificuldades, tudo aquilo que ele enfrentou. Mas ele faz algo diferente. Quando ele fala, as coisas que me aconteceram antes, esse antes é um ponto de virada. Ele não foca nas suas tribulações, mas ele foca no progresso do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquela época dos filipenses, e hoje minha e sua. Aleluia! Isso faz uma ode à nossa vida. Será que nós devemos focar em todos os problemas que nós temos? Você tem o seu problema, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Muitas vezes, uma vírgula para mim é um ponto final, porque eu não tenho forças, porque eu acho que eu não consigo. Mas vamos exercitar nossa fé como o apóstolo Paulo e esquecer dos problemas, porque ele entende que o que ele fazia era em benefício do reino de Deus. O segundo tópico, para não nos alongar, é o evangelho que vai de encontro ao natural. Observe que, quando nós intentamos fazer alguma coisa, se a gente encontrar qualquer dificuldade, qualquer resistência, a nossa tendência natural é desistir, é parar, é postergar, é mudar o foco, é voltar para trás. Mas o evangelho, ele foi pregado com dores, com dificuldades, com o curso natural desse mundo, tentando diminuí-lo. Mas quanto mais o inimigo, as circunstâncias se levantavam, mais o Espírito Santo agia. É inversamente proporcional. Quanto mais as dificuldades apareciam para o apóstolo Paulo, para o início do evangelho, mais o poder de Deus acontecia. Tanto que o próprio apóstolo Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E é assim para nós. As sementes que germinam, você vai acompanhar na apresentação. Cada dor, cada dificuldade, cada problema, era uma semente que era lançada. E essas sementes, elas germinaram, gerando vida. Elas geraram vida. Ora, nós fomos enxertados em Cristo e agora nós semeamos vida, que é a palavra de Deus. No verso 13 diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidos de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, nós vemos que Paulo, ele estava preso, ele estava sob controle da guarda pretoriana, que era a guarda romana, era a guarda de César, do imperador romano. Ele era o pretor, ele era aquele que dominava sobre aqueles soldados. Alguns estudiosos dizem que, na época de Paulo, a guarda pretoriana ficava em torno de 9.000 homens. Então é muita gente. Mas a Bíblia diz que Paulo, ele não se intimidou. A nossa tendência natural é de se intimidar. E aí nos leva ao próximo ponto, que é um trocadilho. O próximo tópico, que é entre armas e almas. A pessoa natural, a pessoa que não está ligada com o Espírito Santo, que não está ligada com o Senhor, que não conhece o seu chamado, ela seria intimidada pelas armas, pelas lanças, pelos escudos, pelas espadas romanas. Mas Paulo, ele não ligava para as armas, porque ele bem sabia que o homem não podia tocar nada senão do seu corpo, da sua vida. Mas ele focava, ele prestava atenção nas almas. Então, quando Paulo estava em meio às armas, ele tirava o R e colocava o L. Ele transformava o foco das armas, que era o foco no medo, no foco nas almas. Ele não via soldados fortemente armados, o BOP do Império Romano, com a perdão do trocadilho. Ele via pessoas que estavam em condenação,
que estavam distantes de Deus e que precisavam urgentemente receberem a Cristo. Aleluia. Não veja uma pessoa que por algum motivo possa infligir dor a você, aquele chefe que pega no seu pé, aquele irmão que muitas vezes fala de uma forma que não te agrada ou que te machuca. Não veja com a visão natural, veja com a visão que vem do alto. Veja ele como uma alma que precisa de perdão de Deus, e se foi alguma coisa contra você, do seu perdão. Em Filipenses 4:22, você vai acompanhar aí, diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então aqui nós temos a comprovação por A mais B de que a palavra ela era pregada e vidas foram salvas. Nós já falamos na aula de Efésios dos 40 mártires de Sebaste, que foram os 40 soldados que se converteram. E no meio da perseguição à igreja de Cristo, eles foram condenados a ficarem num lago muito frio à noite. E a forma deles serem perdoados seria renunciando a Cristo, saindo da água gelada, indo para sua tenda, para uma tenda que tinha lá, com água quentinha. E esses 40 mártires, quando eles tiraram suas roupas, ficaram despidos, eles entraram na água gelada, e ao invés de focar na hipotermia e na morte iminente, eles cantavam: 40 mártires, 40 soldados de Cristo, até que um fraquejou na fé, e saiu, apostatou, abandonou a Cristo, e foi lá para a tenda quentinha, até que o soldado que não era cristão, e que estava guardando aqueles 40, que agora eram 39, para que eles não fugissem, ele, vendo o testemunho, tirou as suas roupas e entrou no lago congelado para encontrar, não a morte, para encontrar a Cristo. Aleluia. Podemos até brincar com o perdão do sentido de que ele entrou para o novo nascimento, que ele estava no rio. Então, para nós não é diferente. Voltemos e foquemos no que é para o reino, deixando de lado aquilo que nos afasta, que nos divide, que nos separa. E nós podemos ver por último, no último tópico dessa apresentação, desse slide, que as correntes que se abrem e as correntes que se fecham. Quando Paulo ele foi preso em Filipos, como nós vimos na primeira aula lá em Atos, ele apanhou, ele foi preso, ele ficou na cela central, mais protegida, e ele reclamou, ele murmurou? Não. Paulo e Silas louvaram, oraram, e Deus operou. Houve um terremoto, as cadeias se abriram, e as suas algemas, elas se abrem, elas caem. E nesse momento, todo aquele carcereiro pensou em tirar sua própria vida, mas Paulo falou: não estenda a sua mão contra a sua vida. E ele se converteu, e a sua casa se converteu. Então, no abrir das algemas, Deus operou. Nessa forma, nesse segundo momento, foi no fechar das correntes, na prisão do apóstolo Paulo, que ele teve a oportunidade de salvar, o Espírito Santo de salvar vidas, de resgatar. Então, não é a circunstância que vai moldar a minha e a sua vida. É o poder de Deus, é a comunhão com o Espírito Santo, é a graça do Senhor que opera em nós pela misericórdia de Deus. No verso 14, diz a ousadia na palavra. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, nós somos expostos a um testemunho que, no primeiro momento, ele alegra. No segundo momento, ele aumenta a nossa fé. E no terceiro momento, ele nos encoraja. Como é importante, irmãos, nós falarmos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como é importante nós testemunharmos do que o Senhor tem feito, primeiro, para aquele que crê, para o nosso irmão em Cristo, para que ele, vendo o agir de Deus em nossa vida, não que nós sejamos alguma coisa, porque nós não somos nada,
mas para ele ver que o Senhor opera se nós permitirmos, se nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente. Deus, ele tem interesse em usar a minha e a sua vida. Nós devemos estar conectados, ligados com Deus. Então, quando Paulo escreve essa carta, aqueles irmãos que estavam em Filipos, e outros irmãos também que tiveram acesso à carta como nós estamos tendo hoje, eles se alegraram, eles tiveram o ânimo renovado, eles começaram a falar com ousadia. Há uma ode, quando está escrito ousadia, a ousadia é a ausência de medo, é a ausência de temor. E a gente sabe que a ausência de temor, ela é resultante da fé. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus e quando nós buscamos fazer a vontade do Pai, nós entendemos que o resultado já está definido. O destino final da igreja já foi selado na cruz do Calvário. Nós iremos encontrar o Senhor nos ares. Nós seremos salvos. Nós passaremos a eternidade com Cristo. Esse é o ponto final. A verdade é que se nós focarmos e entendermos isso, o restante das coisas, as dificuldades, elas serão minimizadas. Aleluia. E, por último, Paulo fala uma coisa muito interessante. Quando ele escreve, ele dá o reconhecimento e direcionamento da fonte, do que o motiva, do que o encoraja, que é no Senhor. É do Senhor que provém toda a graça, todo o poder que operou na vida de Paulo e opera na minha e na sua vida. Do Senhor é a fonte. Essa expressão no Senhor, aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ela ocorre 9 vezes. Que a 10ª vez venha a ser na sua vida, na minha vida, que nós venhamos crer que no Senhor nós somos fortalecidos. Aleluia. Você vai encontrar aí agora um exemplo de um quebra-cabeças. E é muito interessante que nós temos basicamente os 3 versos que nós lemos, o 12, o 13 e o 14. E no verso 12, nós temos um rapaz segurando com muita dificuldade uma peça do quebra-cabeça, que são as dificuldades, as dores e os riscos. Esse era o contexto ao qual o apóstolo estava inserido. Um contexto totalmente não ortodoxo, um conceito, um sentido e um cenário totalmente que não favoreciam a pregação do Evangelho. Mas, na segunda peça do quebra-cabeças, como você está vendo aí, Paulo, ele transformou impacto em impulso, de modo que ele viu na sua prisão a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Esse ponto está no verso 13. E isso gerou, por consequência, o que nós acabamos de ler no verso 14, que aumentou a fé, encorajou e motivou. E essas peças, elas são conexas, elas são dependentes. Uma coisa gera a outra. Se Paulo não tivesse a certeza em quem ele crê e quem o poder que está através da vida dele, jamais, na primeira peça do quebra-cabeça, ele teria desistido. Mas se nós olharmos a última peça, a qual nós não comentamos ainda, é a que está na base. Ele conhecia a base a qual ele estava firmado. E essa base é em Cristo. Paulo fala no verso 13, em Cristo. No verso 13, ele fala no Senhor. E Jesus, ele é a base a qual Paulo atribui o sucesso do seu ministério. É a Jesus a quem Paulo retribui e reconhece toda a honra e toda a glória. Aleluia.
A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, que nós estamos firmados nele, e é sobre Ele que até hoje nós vivemos e nos motiva. De modo que hoje eu estou aqui conversando com você, mas se hoje mesmo eu falar, eu não quero mais dar aula, eu não quero estar mais aqui com os meus irmãos, o Senhor, Ele vai continuar a obra dele, porque não sou eu. De mim mesmo não tenho nada para oferecer para você. Os pastores, bispos e até apóstolos, como alguns se intitulam, eles não têm nada para oferecer. A única coisa que nós podemos oferecer é a nossa adoração. A única coisa que nós podemos ofertar é a nossa vida, para que Deus, por misericórdia, venha nos usar, e a palavra dele, que é proferida pela nossa boca, ela venha achar lugar no seu coração. Quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. Nos versos 15 e 17, nós vemos a pregação do Evangelho. No verso 15 diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo, por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, Paulo classifica dois tipos de pregadores em Filipos. Primeiro, aqueles que pregam por amor, que fazem de boa vontade. Vamos começar pelo lado bom da coisa. Aqueles que servem a Jesus verdadeiramente de coração. E no segundo momento, aquelas pessoas que fazem a pregação do Evangelho com a motivação errada. Aqueles que pregam para ficar cheios de si, que buscam uma posição social, que buscam uma posição eclesiástica, dizendo isso referente à organização da igreja. Aqueles que buscam estar lá na frente. Aleluia. Nós vemos que uma das características dos maus pregadores é a inveja, a porfia, a discórdia, a falta de sinceridade e suscitar a tribulação. No verso 16 e 17 diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então, nós vemos aqui irmãos idôneos que pregavam por amor. Eles pregavam porque eles criam que o Senhor era provedor da sua obra. E Paulo não defendia a si mesmo, mas ao Evangelho de Cristo. Em Filipenses 1:27 diz: vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com a só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo, ele não defendia a sua posição como apóstolo, mas ele defendia a igreja de Cristo. Ele defendia a proclamação do Evangelho, e ele testemunhava pela sua vida um poder sobrenatural na vida dos irmãos. No verso 18 nós temos a atitude movida pela graça. Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vaidade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então nós temos aqui de forma muito clara a reação de Paulo. Paulo, ele não se importa se tem alguns irmãos pregando a palavra de Deus por vaidade, querendo se aparecer, mas ele se importa, sim, que o Evangelho está sendo pregado. E essa é a característica principal que foca e evidencia de que não é o emitente, não é a pessoa que fala, porque ela pode estar com a motivação errada, mas é o Espírito Santo que trabalha em cima das palavras. Aleluia. Os olhos, a mente e o coração dele estavam em Cristo. A verdade era pregada e ele se sentia regozijado. Aleluia. Essa palavra regozijado, de forma sinônima, aparece 16 vezes nessa carta. A alegria, o regozijo do Senhor. Exercendo a fé, vamos convidar o nosso irmão Wanderson. Bom dia, amados, graça e paz. Meu nome é Wanderson.
eu vou estar conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Devemos lembrar que, além de sermos justificados e salvos em Cristo, levamos em nossa caminhada o seu nome, o seu estandarte. O que ele quer dizer nesse sentido de justificados? Perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, seu nome e o nome de Jesus. Esse estandarte significa a bandeira, uma insígnia. Nós somos uma nação em Cristo Jesus. Agora na Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos exercer a pregação do Evangelho em todo o tempo. Na rua, no ônibus, na fila do mercado, no banco, na escola, na faculdade, no trabalho, etc. Imagine a situação a qual te deixa triste ou desanimado. Agora, olhe para ela novamente, mas com a visão e perspectiva de Cristo. Isso agora me lembra de uma situação, quando eu pedi para minha mãe comprar o meu PS4, ela disse que não podia no momento, disse para nós orarmos, e com o tempo ela comprou, graças a Deus. Isso agora me lembra no versículo da Bíblia, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Que Deus os abençoe. Tchau. Aleluia. Finalizando, aplicando em nossas vidas. Quais foram as lições aprendidas hoje? O que o Senhor falou ao seu coração? E você está pregando as boas novas de Cristo? E por último, como de costume, a nossa frase que diz: a crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de alguma forma, nos colocou em ordem com Deus e nos permitiu ter um novo começo. Quem escreveu isso foi C.S. Lewis. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.